Você sente como se estivesse presa em um ciclo silencioso de dor. Ele some, do nada. Justo quando as coisas pareciam caminhar para algum lugar, ele desaparece como se você não importasse. Como se tudo o que viveram fosse descartável. E, como um eco que volta das sombras, ele retorna, com a mesma facilidade com que foi embora, como se nada tivesse acontecido. E você, dividida entre a raiva, o alívio e a esperança, tenta entender por que isso acontece. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente não age por acaso. Ele repete padrões até que tenhamos coragem de confrontar a verdade oculta por trás deles. E quando alguém some e volta, esse movimento não está apenas no outro. Ele revela algo profundo em você, algo que você precisa ver, aceitar, curar. Porque não é apenas sobre ele, é sobre a ferida invisível que o mantém relevante, mesmo ausente. Esse tipo de relacionamento é um espelho. Ele mostra sem piedade o quanto sua alma clama por inteireza. Jung chamaria isso de uma ativação da sombra, aquela parte reprimida do seu ser que aceita migalhas porque aprendeu, desde muito cedo, que amor e dor caminham juntos. E talvez, nesse jogo de aparecer e desaparecer, ele esteja apenas refletindo o seu medo mais íntimo. O medo de ser esquecida, de ser descartável. Mas e se eu te dissesse que esse ciclo tem um propósito, que o universo psíquico, como dizia Jung, é simbólico, e cada volta dele carrega um significado que vai além da superfície? Talvez ele não esteja voltando por amor. Talvez esteja apenas respondendo a um vazio dentro de você que ainda vibra a frequência da carência e não da completude. E é justamente por isso que ele sabe que pode ir e vir. Hoje, nós vamos mergulhar nessa dinâmica com profundidade. Não para julgá-lo, mas para revelar o que está acontecendo dentro de você sempre que ele vai embora. E por que você o recebe de volta? Jung acreditava que só curamos aquilo que encaramos de frente. E talvez, ao entender essa verdade, você nunca mais permita que alguém trate sua presença como se fosse descartável. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós se manifesta no outro como destino. Quando alguém entra na sua vida e desaparece repetidamente, ele está espelhando uma parte de você que ainda vive na oscilação. A parte que se sente indigna de estabilidade, de constância, de presença real. Esse vai e vem não é apenas um comportamento dele, é a materialização de uma dança interna entre sua carência e seu desejo de ser escolhida. Esse tipo de relacionamento ativa o que Jung chamou de complexo, um conjunto de emoções inconscientes que se formaram em experiências passadas, geralmente na infância. Se você aprendeu que o amor vinha acompanhado de incerteza, ausência ou manipulação emocional, então o seu inconsciente buscará recriar esse padrão para que você o reconheça e, com coragem, o transcenda. Mas até lá, o mesmo roteiro se repetirá, com rostos diferentes, mas com a mesma dor. A ausência dele ativa a sua ferida de abandono, e o retorno dele aciona sua esperança de ser amada de verdade. Isso cria uma prisão psíquica onde o tempo para de passar. Você fica presa entre o medo de perder e o alívio de tê-lo de volta. Jung nos ensina que tudo que não é tornado consciente se manifesta como destino. E talvez essa relação esteja apenas mostrando que sua consciência ainda precisa despertar para algo maior. O ciclo do some e volta se mantém porque existe uma colaboração inconsciente. Você não está sendo apenas vítima de um jogo emocional. Está, sem perceber, participando dele por medo de encarar o que está por trás da solidão. O vazio, o silêncio. A pergunta: quem sou eu sem esse vínculo, mesmo que doloroso? E é aí que o trabalho de individuação começa, segundo Jung. O processo de se tornar inteiro, mesmo quando o outro se vai, porque o amor verdadeiro não deve custar a sua paz, nem deve vir disfarçado de intermitência.
O comportamento dele está refletindo a sua própria dificuldade de se manter fiel a si mesma, de sustentar o próprio valor quando ninguém mais o confirma. Jung nos ensina que toda cura começa com a aceitação radical da verdade. E talvez a sua verdade seja essa: você merece alguém que fique, e mais ainda, você merece aprender a ficar consigo mesma. Quantas vezes você já confundiu saudade com amor? Segundo Carl Jung, o inconsciente não distingue aquilo que desejamos daquilo que conhecemos. Se o seu primeiro modelo de amor foi incerto, instável ou marcado por abandono, seu inconsciente vai associar esse padrão à emoção mais familiar, a dor. E o familiar para a psique é mais seguro que o desconhecido, mesmo que o desconhecido seja o amor verdadeiro. Quando ele some, sua mente não sofre apenas pela ausência, ela sofre por reviver todas as vezes em que você foi deixada, ignorada, invisibilizada. Cada silêncio dele ecoa a voz de alguém que no passado falhou com você. Mas quando ele volta, a promessa inconsciente de reparação se acende. Agora vai dar certo, você pensa. Mas não dá, porque ele não está voltando para curar. Está voltando para manter o ciclo inconsciente ativo. Jung chamaria isso de repetição arquetípica, um padrão universal que se manifesta em histórias pessoais. Nesse caso, é o arquétipo da vítima, que se apega à ideia de que o outro tem o poder de salvá-la da própria dor. E quanto mais você acredita que ele tem algo que você precisa, mais você se perde de si mesma. O problema nunca foi ele ir embora. O problema é o quanto você acredita que só ele pode te completar. O amor verdadeiro não se esconde atrás de ausências estratégicas. Ele não volta só quando convém. Quando alguém aparece apenas quando sente que está perdendo o controle sobre você, isso não é amor, é necessidade de domínio. Jung alertava que onde há controle, não há entrega. E onde há manipulação emocional, não há vínculo autêntico. Você não nasceu para implorar por migalhas, mas para construir pontes com quem também quer atravessá-las. A cura, aqui, começa quando você decide romper com essa ilusão. Quando para de confundir intensidade com amor, presença intermitente, compaixão, ausência com saudade real. O amor saudável é previsível, constante, tranquilo, e ele só chega quando você entende que não precisa mais do caos para se sentir viva. Que a paz é sim um estado emocional possível e que você não precisa mais se machucar para se sentir amada. Jung afirmava que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão interior. E talvez a dor que você sente agora não seja sinal de fraqueza, mas de que sua alma está cansada de repetir o mesmo enredo. Toda vez que ele some, você é forçada a olhar para dentro. Toda vez que ele volta, você se distancia de si mesma. E esse vai e vem, no fundo, é um convite do inconsciente para que você se reencontre. A sombra é aquilo que você rejeita em si mesma. E quando você permite que alguém te trate como um plano B, está rejeitando a sua própria dignidade. Mas a boa notícia é, quando você olha para essa sombra, algo mágico acontece. Você para de culpar o outro e começa a se responsabilizar pela sua cura. Você entende que muitas vezes o abandono que mais te machuca é o seu próprio abandono de si mesma. Quando você decide se acolher mesmo em meio à dor da ausência, um novo ciclo começa. Você para de esperar que ele volte e começa a voltar para si. Jung chamaria isso de reintegração da psique, o momento em que o ego para de buscar fora o que só pode ser construído dentro. Quando isso acontece, ele pode até voltar, mas já não terá mais poder sobre você. Esse despertar é silencioso, mas profundo. Você passa a reconhecer que não é a ausência dele que te destrói, é a falta que você sente de si mesma.
E à medida que se reconecta com sua essência, sua alma ganha uma nova linguagem. Uma linguagem que não se expressa mais em carência, mas em completude. Você não precisa mais correr atrás, porque agora você chegou em você. E é nesse ponto que o jogo muda, porque quem retorna esperando encontrar a mesma versão sua, se depara com uma mulher inteira, e ninguém consegue manipular quem se conhece profundamente. Como dizia Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Talvez esteja na hora de despertar. Assumir responsabilidade não é se culpar, é se libertar. Carl Jung nos ensinou que toda mudança real começa no momento em que paramos de esperar que o outro nos salve. Enquanto você continuar esperando que ele venha para te dar paz, amor ou segurança, continuará sendo prisioneira da ausência dele. Mas quando você se dá aquilo que busca, a ausência perde o poder. Esse é o momento da escolha. A dor está aí, e ela é real. Mas ela também é a porta para algo maior. Jung dizia que o sofrimento precisa ser vivido até o fim para cumprir sua função transformadora. Evitar a dor é prolongar o ciclo. Encará-la é o início da libertação. Então, sinta, chore, desaba, mas, sobretudo, desperte. Porque só a alma desperta reconhece que por trás do que dói existe uma nova versão esperando para nascer. Quando você entende que não precisa mais da presença dele para validar o seu valor, algo dentro de você se alinha. Você começa a atrair pessoas diferentes, situações diferentes, porque o seu campo emocional mudou. Jung nos lembra que atraímos o que somos, e quando você muda por dentro, o mundo responde, inclusive ele. Mas a essa altura, talvez você já não o queira mais. Você verá com clareza que ele sempre foi apenas um espelho. Um espelho que refletia a sua falta de amor próprio. Agora, você quebra esse espelho, não com raiva, mas com gratidão. Ele te ensinou com suas idas e vindas a permanecer, não com ele, mas com você. E essa é a maior vitória que alguém pode alcançar. Tornar-se casa para si mesmo. Esse é o verdadeiro sentido da jornada de individuação de Jung. Tornar-se inteiro. E na inteireza, você não implora mais por presença. Você é presença. Você não aceita mais ausências seletivas. Você escolhe reciprocidade. Porque agora você sabe, quem se tem não aceita menos do que merece. Quando ele voltar, talvez você ainda sinta algo. E tudo bem, Jung nunca pediu que matássemos os sentimentos, mas que deixássemos de ser escravos deles. Você pode sentir sim, mas não precisa mais agir com base nesses sentimentos, porque agora você sabe que merecer amor não é motivo para implorar por atenção. A jornada da consciência é solitária, às vezes, mas ela é libertadora. Quando você para de repetir, começa a criar. Quando você deixa de esperar, começa a escolher. E quando você se ama de verdade, começa a dizer não com a mesma firmeza com que antes dizia sim por medo de perder. Você não está perdendo, está se encontrando. Jung acreditava que a vida nos apresenta os mesmos desafios até que possamos enfrentá-los com um novo nível de consciência. E talvez esse retorno dele seja apenas mais uma prova. Não para testá-lo, mas para testar você. Para ver se você realmente entendeu a lição. E se entendeu, já sabe, não é sobre ele voltar. É sobre você não ir mais embora de si mesma. Agora feche os olhos, respire fundo e pergunte à sua alma o que eu realmente mereço. E ouça, porque a resposta já está aí. Só estava encoberta pelo barulho das carências, dos medos, das repetições. Mas agora, no silêncio da consciência, ela pode finalmente emergir. Você merece paz, merece amor real e, acima de tudo, merece a si mesma. E é por isso que ele volta, não por amor, mas porque a sua ausência assusta quem só sabia te controlar pela insegurança. Mas agora,
Agora você despertou. E quem desperta, escolhe o que antes aceitava. Você escolhe a si, e isso muda tudo. A jornada que percorremos até aqui revela que muitas vezes aquilo que chamamos de tristeza é, na verdade, um grito silencioso da alma pedindo por mudança. Carl Jung nos ensinou que quando nos afastamos de nosso verdadeiro eu, o inconsciente se manifesta, seja por meio de angústias inexplicáveis, crises existenciais ou esse cansaço emocional que parece não ter fim. Nada disso acontece por acaso. Esses sinais não são inimigos, mas convites profundos a mergulhar no que somos e no que deixamos de ser. A alma sussurra, e quem ousa escutá-la dá o primeiro passo rumo à cura. É preciso coragem para parar de fugir. Coragem para olhar de frente os vazios, os silêncios desconfortáveis, os relacionamentos que apenas ocupam espaço, mas não preenchem a essência. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Essa é a chave. A verdadeira transformação não está fora, nem nas promessas rápidas de felicidade, nem nas distrações que nos mantêm adormecidos. Está na decisão radical de voltar-se para dentro e aceitar que a alma tem seus próprios ciclos e que respeitá-los é o início de uma nova vida. A mudança que sua alma implora não exige grandes revoluções externas. Exige honestidade. Exige o ato corajoso de se perguntar: essa vida que estou vivendo é realmente minha? Porque quando a tristeza se instala sem motivo claro, talvez seja apenas o mundo interior tentando avisar que você se perdeu de si mesmo. A beleza do pensamento de Jung é que ele não nos oferece respostas prontas. Ele nos oferece espelhos. E encarar esse reflexo com sinceridade pode ser o gesto mais revolucionário que alguém pode fazer por si. Ao reconhecer esse chamado silencioso, você passa a caminhar com mais consciência. Começa a perceber que cada dor, cada desconforto, cada emoção intensa pode ser um sinal sagrado apontando para onde a alma quer ir. Nada é por acaso, e você não está sozinho. Há algo muito maior se movendo dentro de você. E acredite, quanto mais você se alinha com essa verdade interna, mais a vida externa começa, quase como mágica, a refletir harmonia, direção e sentido. Essa é a dança entre o consciente e o inconsciente que Jung tanto falava, e que poucos têm coragem de aprender. Agora, se essa mensagem ressoou com você, se algo dentro de ti foi tocado, mesmo que levemente, considere fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Denominador Incomum e compartilhe nos comentários o que sua alma tem pedido ultimamente. Seu cansaço, sua inquietação, sua sede por mudança. Talvez suas palavras ajudem outro alguém que também esteja buscando. Aqui, cada reflexão conta. Aqui, cada despertar importa.